Então veja só, quando Deus nos chama para trabalharmos para Ele, então Ele exige alguma coisa. Hoje nós estamos vendo que muita gente é chamado por Deus, ou Ele mesmo se chama, ou às vezes o seu líder, né, que hoje é pastor, o chama para o ministério. Ele acha que ele pode continuar com a vida do mesmo jeito, mas não é assim. Então, quando existe um chamado específico para o ministério, então deve haver uma entrega total para Deus. A partir daí, não confunda entrega total para Deus com entrega total para um líder, para um homem, mas é para Deus. Então, agora existe aí um amor, uma excelência e uma dedicação integral. Então é um chamamento. O próprio Deus é quem escolhe, é quem chama. Então agora nós vamos ter que ter uma dedicação especial para Deus. Nós vamos viver de acordo com o que Deus quer. Ele que vai nos sustentar a partir daí. Então não tem nem cabimento, por exemplo, um pastor trabalhar secularmente para se sustentar. Não tem nem cabimento isso. Porque se Deus cuida de nós, Ele nos chamou, é Ele que vai cuidar de nós. Ele que vai nos dar o sustento. Então veja só que seria uma coisa até absurda, né? Alguém falar que foi chamado para o ministério, chamado por Deus para exercer o ministério na igreja e ficar trabalhando para se sustentar. Então seria uma falta de fé muito grande em Deus. E Jesus fala sobre isso e diz: por que você está preocupado com o que você vai comer, com o que vai vestir? Eu cuido de passarinho, cuido de planta e de flor, dou roupa bonita para flor e dou comida para passarinho. Não vou cuidar de você? É muito mais importante. Então veja só, é necessário ter fé em Deus para se exercer o ministério, acreditar que é um chamado de Deus. E Deus é quem vai sustentar. Se a gente tentando deixar o tempo todinho exclusivo para Deus, já não dá tempo de fazer tanta coisa que tem que fazer, a gente já fica assim, ou o dia podia ter pelo menos umas 48 horas, né, porque é tanta coisa para fazer. Imagine a pessoa ainda ir trabalhar secularmente. Que tempo essa pessoa, que tempo esse pastor vai ter para visitar as pessoas, orientar as pessoas, aconselhar as pessoas, orar pelas pessoas, ir lá na casa de cada um, conhecer ali a sua casa, a sua família, orar por eles, orar por um enfermo e visitar os doentes, visitar os que estão presos, visitar os que estão doentes, hospitalizados. Imagine, tanto trabalho que tem. Ainda tem que evangelizar, tem que coordenar todo o trabalho da igreja. Então, não dá tempo. Tem que se preparar, precisa orar muito. Todo aquele que é chamado para o ministério precisa orar pelo menos aí 2, 3 horas, biblicamente 3 horas por dia de oração. Tem que jejuar, precisa estudar a palavra de Deus. Quando vai dar um ensino, vai pregar, tem que ter estudado, tem que estudar sempre, estar em contato com essa palavra de Deus. Não é as coisas assim rapidinho, de qualquer maneira. Então, é preciso se consagrar a Deus, se entregar totalmente a Deus. Tem que ser como está escrito aqui, com excelência, fazer o melhor para Deus. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Levítico 8, de 1 a 13, que diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e os cestos dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e lhe vestiu a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral,
pondo no peitoral o Urim e o Tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o santificou, e dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então vamos ver aí que Moisés, obedecendo a ordem de Deus, então separa Arão como sumo sacerdote, seus filhos como sacerdotes auxiliares, e aqueles que vão substituir Arão. Então a partir daí, Arão e sua família é que vão ser os sumos sacerdotes. Só pode ser sumo sacerdote quem for da família de Arão. Então todo sumo sacerdote é da tribo de Levi, porque Arão, Moisés, são da tribo de Levi. Mas para ser sumo sacerdote tem que ser descendente de Arão. Agora, da tribo de Levi, os outros que não são descendentes de Arão, então vão ser chamados levitas, mas nunca o sumo sacerdócio. Sumo sacerdócio só da família de Arão. Então veja que eles têm uma roupa separada, diferente. Todos da família de Arão têm uma roupa de sacerdotes que vão servir, fazer ali os sacrifícios, vão acender as lâmpadas todo dia ali, o altar de incenso sempre renovando, vão trocar ali os pães de proposição, Só o sumo sacerdote Arão é que pode entrar lá no Santo dos Santos, lá dentro, uma vez por ano, para oferecer aí sacrifício por si mesmo, pela sua família, depois pelo povo. Então são tudo organizados ali, todos com as roupas diferentes, tudo bem bonito, bem organizadinho, é coisa de Deus. Aquilo ali representava o que acontece no céu. Sempre devemos nos lembrar disso. É importantíssimo estudar sobre isso e considerar todas essas coisas, porque é assim que acontece no céu. Esse culto é um culto que é celebrado no céu, e ali esse culto na terra é apenas figura do que acontece no céu. Então tem que ser a coisa mais perfeita possível. Então aqueles que vão realizar esse culto são todos levitas. Então nessa lição nós vamos ver aí, na parte 1, Levi, a tribo sacerdotal. Tópico 1, o nascimento de Levi. Tópico 2, o zelo dos levitas. Tópico 3, a vocação sacerdotal dos levitas. Na parte 2 nós vamos ver o sumo sacerdote. Tópico 1, descendente de Arão. Vamos ver tópico 2, ungido para o ofício. Tópico 3, vitalício no cargo. Tópico 4, servo de Deus. Na parte 3 nós vamos ver direitos e deveres. Tópico 1, viver no altar. Tópico 2, santificar-se ao Senhor. Tópico 3, tornar-se uma referência espiritual e moral. Então a introdução diz: nesta lição veremos como se deu a chamada dos filhos de Levi para o ministério sacerdotal. Entre outras perguntas, responderemos a estas: quem eram os levitas? E por que a sua chamada foi necessária? Veremos ainda como eles deveriam exercer o seu ofício. À semelhança dos levitas, nós também fomos chamados a trabalhar na expansão do reino de Deus. Nesse sentido, atuamos como nação santa, profética e sacerdotal, proclamando o Evangelho e intercedendo tanto pelos crentes como pelos que ainda não creem. Que o Espírito Santo nos ajude neste estudo. Então, nesta lição nós vamos estudar, já estamos estudando sobre os levitas, sobre o culto, então, realizado, qual o papel deles nesse culto. E vamos ver também que nós fomos chamados por Deus. Todos os crentes foram chamados para serem sacerdotes. Então é o sacerdócio real, como diz Pedro. Então veja só, todos nós, todos os crentes, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu o Espírito Santo, a partir daí você passa a ser um sacerdote. Está qualificado para orar pelos crentes e pelos descrentes.
está qualificado para pregar o Evangelho a todos, está qualificado para ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas também. Lembre-se disso. Então Deus vai abençoar as pessoas através de você. Assim como Moisés intercedeu por aquele povo, que ia todos serem mortos, nós devemos estar sempre intercedendo por todos, aí orando pelas pessoas que não são crentes e também pelos que são crentes. Sempre intercedendo, é o papel do sacerdote. Assim como o sacerdote também ensinava a palavra de Deus, nós também vamos ensinar a palavra de Deus. Então, assim como os sacerdotes levitas ali representavam Deus, né, perante o povo de Israel, perante as nações que estavam em sua volta, também nós representamos Deus na terra, perante todos os povos que vivem na terra. Então, na parte 1, nós temos aí Levi, a tribo sacerdotal. Em primeiro lugar, vejamos quem foi Levi. Depois constataremos quão zelosos foram os seus descendentes e como se deu sua vocação ao ofício sagrado. Então, nós temos aí nessa parte, tópico 1, nascimento de Levi, tópico 2, o zelo dos levitas, tópico 3, a vocação sacerdotal dos levitas. Tópico 1, então, o nascimento de Levi. Ao dar a luz a Levi, declarou Lia: agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Gênesis 29, 34. Por isso, a esposa desprezada de Jacó foi impulsionada a dar o nome de Levi ao seu 3º filho, e de fato os levitas sempre estiveram ligados ao Senhor. Foi assim que o menino passou a ser contado entre os patriarcas das 12 tribos de Israel, como está em Atos 7, 8. Então é importante saber que Levi é um filho de Jacó com Lia. E importantíssimo saber então que ele é um dos 12 patriarcas descendentes de Jacó. Então é um dos 12 líderes de tribos de Israel. Então é um filho de Jacó. Então Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Tópico 2, o zelo dos levitas. Levi, pelo que inferimos no texto sagrado, sempre teve uma postura zelosa e conservadora em relação à honra da família. Haja visto o episódio envolvendo o estupro de sua irmã Tiná, Gênesis 34, 25 a 31. Simeão e Levi foram aqueles que pegaram a espada, né, mataram aqueles homens, todo aquele povo, que dentre eles teve um que, então, com a sua irmã, teve um caso com a sua irmã, estrupou a sua irmã, e por causa disso, esses dois, depois de fazerem um acordo que todos teriam que se circuncidar, aproveitaram que eles estavam com febre e doentes, e entraram lá e mataram todos os homens à espada. Nós sabemos lá que Amor, né, que era o rei, e Siquém, o seu filho. E a filha, né, de Lia, que foi Jacó, que era Diná, que foi deflorada então por Siquém. Então veja que o senso de justiça, né, já estava em Levi. Ele tomou a decisão, junto com seu irmão, de matarem todos aqueles homens, porque eles consideravam sua irmã como se fosse uma prostituta. É evidente que esta é uma atitude para aquela época, não para hoje, né? Ninguém vai sair matando alguém aí porque fez alguma coisa contra nós, né? Nós vamos orar pela pessoa, abençoar a pessoa, pregar o evangelho para ela. Nós queremos que as pessoas sejam salvas. Nenhum de nós pode sair por aí armado e querer matar alguém. Mais tarde, após a saída de Israel do Egito, os levitas juntaram-se a Moisés no combate à idolatria gerada pelo bezerro de ouro, como está em Êxodo 32, 26 a 28. Eram homens da maior firmeza, segundo de Crônicas 26, 17. Então, os descendentes de Levi também foram aqueles que entraram a favor de Moisés, a favor de Deus, quando os israelitas estavam adorando o bezerro de ouro. Também nós vamos ver lá no tempo do rei Uzias, né? Eles enfrentaram o próprio rei. Então sempre foi uma tribo zelosa por justiça, por respeito a Deus.